Gente, estou muito feliz de iniciar o ano com o primeiro episódio do Passa Lá em Casa com uma convidada especialíssima, Cris Borgesot. A formação dela é arquitetura e ela é uma cerimonialista impressionante. Eu tive a oportunidade de estar com ela num evento e vi como que ela trabalha. E por isso me encantei e ela está aqui para a gente conversar. E o caminho também está indo para a cenografia, para o teatro. Tem tudo a ver hoje a nossa conversa com uma mulher muito linda e muito inteligente. E a arquitetura, eu só fui retomar a arquitetura, mas dentro de um outro processo, quando eu comecei a trabalhar com evento. Olha só, que trajetória. Gente, a gente já está aqui conversando há um tempão e vamos apresentar a minha belíssima entrevistada, Cris Borgesot. Cris, eu estou assim, amando o nosso encontro. Por quê? Eu tive a oportunidade, você chamou uma amiga, enfim, vou contar aqui um pouquinho para ir te ajudar num evento no final do ano, né? E acabou eu sendo presenteada, né? A Ana não podia, eu fui e eu tive a oportunidade de ficar mais pertinho de você, apesar da gente já se conhecer há muito tempo, né? E eu estava conversando com o Vicente, o que me chamou muita atenção, eu te falei, né? De tudo que aconteceu do evento, assim, super perfeitinho, redondinho, bonitinho. Há quanto tempo eu não vi uma pessoa assim tão tranquila? Porque evento eu fiz, você estava falando de arquitetura, eu fiz turismo. E tive que, no final da faculdade, fazer um evento. Fiz sobre cinema. Foi super legal, mas eu vejo assim, como é que evento é desgastante, complicado, e todo mundo fica pilhado. E você, assim, a cadência do negócio, desde o começo, desde o primeiro minuto que eu cheguei lá, até o último momento, a tranquilidade, não teve nenhum, assim, plano B, uma organização. Eu fiquei, assim, uma admiração, sabe? Me causou, já te admirava, mas, assim, aumentou. E outro fator que eu também comentei com o Vicente, a gente estava conversando, que eu achei mais bonito, que é o que eu quero das pessoas, o que eu quero estar próximo. Assim, eu vou escolhendo as pessoas que essa pessoa tem que ficar do meu lado. Essa pessoa, eu preciso dela para eu melhorar, para eu ser uma pessoa mais legal. E você? Você, quando todo mundo estava trabalhando, cansado, eu vi o cuidado que você tinha com o cansaço das pessoas, se estava alimentado. No Réveillon, todo mundo se divertindo, você foi lá no lugarzinho, levou cerveja para a galera. Eu falei, gente, que criatura é essa? Fiquei tão encantada. É isso que eu quero para a vida, sabe? Gente que encante, gente que lembre que o outro está ali também. Porque todo mundo está muito pilhado, trabalhando igual uns malucos. E vai me fazer chorar. Não, é verdade. Eu falei, nossa, gente, que pessoa cuidadosa, que lindo. Eu fiquei emocionada. Foi, assim, uma oportunidade. Guto, eu acho que tem algumas coisas assim, tem duas coisas que guiam muito o meu agir. Um é o exemplo, né? Eu venho de uma família simples, meu pai fez curso técnico e trabalhou anos, né? E eu brinco assim, meu pai, depois que aposentou, ele foi tirar o diploma dele de curso superior, foi ganhar dinheiro de verdade, já para lá dos 60. E eu, muitas vezes, quando eu estou trabalhando, eu enxergo ali muitos João Lúcios e muitas Roses. Então, assim, acho que o mínimo que eu posso fazer é tratar as pessoas com o carinho e respeito que eu sempre pensei que meu pai e minha mãe mereciam e muitas vezes não tiveram. Aí quem vai chorar sou eu agora. Essa eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é uma questão de inteligência. Quando eu dou curso, palestra no setor de eventos, eu costumo brincar o seguinte: se você não é gentil por índole, seja por inteligência. Porque, assim, você pode ser super amigo do dono da empresa, você pode ser super amigo da pessoa que está te contratando, você pode estar... Mas quem na hora desembola,
quem na hora você conta é o operacional que está lá. E é onde que mais sofre nos eventos, que todo mundo só dá Assim, cacetada na galera. Evento é pesado. É porque tem um desgaste mental, físico e emocional. Sim. E aí, se você trabalha focado em fazer isso mais pesado, é difícil. Sim. Né? Já é difícil. Então, assim, eu acho muito assim, são quase 15 anos, na verdade são mais de 15 anos, nossa, a Laís vai fazer 20, são quase 17 anos trabalhando com assessoria e decoração de casamento. E nesse processo, o que eu descobri é isso, que o mais importante são as pessoas. Sim, com certeza. O mais importante do evento é o convidado, o mais importante do trabalho são as pessoas. E que o tempo ele é muito curto para você realizar algo e que se você não trabalhar ali buscando ser um facilitador, se eu não for um facilitador, eu vou estar jogando contra o meu resultado. Sim. Então, mas é diferenciado, o trato com as pessoas é bem, bem especial. Por isso, tem um presente lindo, maravilhoso, porque você deveria ganhar presente todos os dias. Ai, meu de uma Deus. apoiadora do programa, Luciene. Luciene é uma pessoa muito especial. Ela é a proprietária da Lobac e ela está sempre apoiando assim, os projetos que a gente vai inventando moda, ela tá junto com a gente. Ela é muito legal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem não gosta de ganhar presente? É muito lindo. Nossa, é muita coisa legal. Você pode entender com calma, que é muita coisa. É um festival de cores. Ai, que Obrigada, Luciene. Você realmente surpreende sempre. Gente, o projeto do Passa Lá em Casa só é possível por conta dos apoiadores. Os apoiadores são os meus parceiros de 12 anos de revista. E eu tive essa ideia, né, de criar o projeto do Passa Lá em Casa, de entrevistas, e fico muito feliz e tenho assim, uma gratidão imensa por eles me apoiarem, né? A gente só consegue iniciar um projeto se as pessoas te dão a mão, né? Então eu quero dizer aqui, fazer uma leitura das pessoas que estão apoiando esse primeiro episódio do Passa Lá em Casa em 2026. São pessoas muito queridas. Arte Tronco, Lucimara, muito obrigada. Beija-Flores, decoração de eventos, Valtair. Valtair é um parceiro lá do início da revista, bem no comecinho. Butterfly Tour, do Otaciano e da Luciane. Criativa Decor, que está desde a primeira edição da revista Doc. Ele está comigo e me apoia também em todos os episódios do Passa Lá em Casa. Decoração, cortinas, tapetes e persiana, da Flávia. Instituto Você, Marilac e Babi, muito obrigada. Locato Imóveis, a Leila também é uma cliente antiga. Lobac, a Lobac a Luciene, ela mora no meu coração. Desde o início foi assim muito especial trabalhar, estar junto com a parceria com a Luciene. Muito obrigada, Luciene. Nina Alf, de Cuidado Domiciliares. A Nina está completando 13 anos de empresa e ela vai estar na capa da próxima edição da DOC. Muito obrigada, Nina. Stanzi Mobiliário, da Elisângela, uma loja muito legal, linda de móveis. Eu fico muito feliz, a gente vai fazer a capa lá, de você estar junto comigo nesse episódio. E o Permute da Renata Camargo. Muito obrigada, Renata. Meus apoiadores são maravilhosos. Você pegar, isso me encanta muito em qualquer profissão. A pessoa que se dispõe a fazer e não fazer só por fazer, e não só embrulha e manda entregar. A pessoa que, se eu vou fazer, eu vou fazer da melhor maneira que isso pode ser feito. Sim. Isso eu acho que, aliás, vai ser o grande diferencial de qualquer serviço ou produto no futuro, porque e do humano. Sim. Né?
onde a gente está num universo aí da precisão, da máquina, do isso, daquilo, o humano entra no carinho, no cuidado, no desejo, na vontade. Exatamente, exatamente. Foi uma das coisas, o desejo de ter criado o Passa Lá em Casa, é exatamente esse, a troca, o afeto. Eu acho que a gente está num momento da vida que a gente tem que dar uma respirada de novo e lembrar que assim, o mais importante era isso que me chamou a atenção no dia que eu fui lá fazer, né, trabalhar contigo, que você me convidou. É o trato com as pessoas, é o carinho, a atenção, o cuidado, sabe? É o que vai, assim, salvar a gente, porque está tudo muito atropelado. Se a gente não tiver o cuidado com o outro, a coisa vai ficar muito complicada. Tem uma coisa, assim, que algumas noivinhas minhas falavam, e eu tenho uma noivinha, a Lu. Ai, Lu, um beijo! Se você vê isso um dia. A Lu foi uma das noivinhas, eu já tinha ali uns 5 anos de experiência, e aí fiz o casamento dela. Um tempo depois, eu fiz o casamento de uma amiga. Uhum. Um tempo depois, eu fiz o casamento da irmã. Aí a Lu, depois do casamento da irmã dela, ela me ligou e falou assim, Cris, quando eu tive meu casamento, eu achei que aquela energia tão especial que eu estava sentindo era porque era meu casamento. Foi tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, uma energia que eu nunca tinha vivido. Mas eu tinha para mim que era só porque era meu casamento. Aí depois disso eu fui em diversos casamentos e não tinha sentido aquela energia de novo. Aí eu fui no casamento da Jojo, eu senti aquela energia de novo. Eu fui no casamento da minha irmã, eu senti aquela energia de novo. E aí eu acho que é muito isso. Quando você tem uma energia boa, não tem como você ter um evento bom se quem está no evento não tem uma energia boa. E energia no sentido mais físico da palavra. Exatamente. Até porque eu não sou uma pessoa mística. Mas assim. Sim, não, é questão de frequência mesmo. De atmosfera. Né? Então, eu acho assim, quando a atmosfera de quem está trabalhando está fluindo, o evento flui. E mesmo tendo problema, eu trabalho muito, eu falo assim, um evento ele dá certo antes. Que é isso, se você fez a pré-produção e a produção direitinho, na hora você solta e deixa rodar que acontece. Mas mesmo assim o imponderável acontece. Mas quando a energia está boa, quando está tudo tranquilo, quando está todo mundo feliz de estar naquele trabalho, quando o imponderável acontece, ele não vira um incêndio, ele vira uma questão a ser resolvida e é resolvida rapidamente. Sim. Por isso eu volto a falar assim, se você não é gentil, se você não preza pelo bom relacionamento, por natureza, por índole, cara, para mim, gentileza é uma forma de inteligência, assim, sabe? E talvez a mais potente. Eu acho muito isso, acredito muito nisso. Também. Cris, de tudo que a gente já está conversando, só para a gente amarrar aqui, como você define sua personalidade ao lidar com os noivos fornecedores? Olha, lidar com noivo e fornecedor, para mim, eu busco justiça. Pode parecer meio doido, meio pegas, mas assim, eu acredito numa coisa, se eu não me engano, vem do comerciante judeu, que é bom negócio é bom para todo mundo. E eu acredito muito nisso. Assim, o meu processo, eu sempre fui muito transparente na primeira entrevista com o meu casal. Porque tem nas teorias de quando você começa a fazer curso de assessoria, muita gente fala assim, olha, você tem que ser uma página em branco para o casal projetar ali o que ele quiser. Eu muito cedo aprendi que isso não funciona, vira um cabo de guerra. Eu parti por um princípio diferente. A minha primeira reunião com o casal, eu sou muito clara do que eu penso, como eu penso,
é o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu aceito, o que eu não aceito. E uma das coisas que eu costumo falar é o seguinte, e tem a ver com o que a gente estava falando antes, não é justo você ter um fornecedor no seu casamento que não está contente de estar lá. Então, é muito isso. Eu sempre falava muito com um casal sobre isso. É importante que você entenda que aquele fornecedor também tem direito a ter saúde, a ter plano de saúde, a viajar, a ter uma série de coisas. E que isso tem, e o evento tem um custo. Então, assim, achar o melhor negócio para todo mundo, a melhor maneira de funcionar, ser mais justa o possível, com os dois lados. E eu acho que esse é o grande papel da assessoria no casamento, é você achar o ponto de equilíbrio. Tem histórias engraçadas, já aconteceu, assim, de ter que chamar a atenção do fornecedor para um lado, menos, até porque é muito engraçado, o casal passa, fica como amigo, coisa e tal. O casamento é uma coisa muito engraçada porque não existe fidelização do cliente, né? Não existe. Mesmo que aquele casal separe e case de novo, geralmente o partner novo não quer nada que foi igual ao outro casamento. O casamento pode se desdobrar em batizado do filho que vai nascer. Mas não é. Tipo assim, eu sempre fui muito focada em fazer casamento. São poucos os clientes que eu faço outras coisas continuamente na família. Não, porque aí eu já estou desdobrando, porque a família mas pode assim, isso. Aí o que acontece? Eu costumava falar também, tem uma coisa assim, que esse cliente ele passa, o fornecedor fica na minha vida. Sim. E aí o fornecedor que é bom, que é honesto, que é criterioso, é isso que você falou, eu quero trazer para perto. Então, eu também me sinto no direito de defender o casal, mas de defender também esse parceiro que às vezes está comigo há 10, 15 anos. Eu tenho algumas histórias que são engraçadas, por exemplo. Eu tive uma noiva uma vez que comprou um acessório para o cabelo, uma joia para o cabelo, que na época custava para lá de 2 contos. E ela não queria pagar R$1.000 para fazer o cabelo e a maquiagem. Aí eu falei assim, olha, é melhor você não ter a joia e estar com o cabelo e a maquiagem com um excelente profissional, mas esse espírito e se sentir linda, do que você tá com uma joia linda, pagar barato no seu cabelo e na sua maquiagem, vai dar ruim e não tá feliz. E sobre isso, e sobre conversar com o casal muitas vezes, do entendimento que é a responsabilidade, é o tempo de estudo, é a dedicação, são os insumos, mas nem sempre é um insumo que é caro. Às vezes, a experiência que a pessoa tem, a qualidade do trabalho. Tem uma coisa que para mim é muito louca. Eu acho que essa herança escravocrata brasileira que a gente tem, e talvez da sociedade como um todo, a gente dá muito valor ao objeto e dá pouco valor ao humano. As pessoas pagam caro pelo objeto e pagam e não querem pagar a mão de obra tem pela mão. Então, assim, achar esse ponto de equilíbrio para poder realizar o projeto, eu acho que todo mundo que é valorizado dá mais, né? A pessoa está satisfeita, vai funcionar melhor, né? E ser sincero, eu acho assim, ser sincero nos processos, ser sincero, aliás, assim, às vezes ser super sincero é um problema, mas você ter a estratégia, eu costumo falar uma coisa, defender a verdade é fácil, nem que seja a minha verdade, se eu acredito naquilo, é fácil defender. Então, toda vez que eu apresento um projeto, uma ideia, eu não sou leviana comigo mesmo, quanto mais com o outro. Eu realmente acredito que aquilo é o melhor, que aquilo é o que deve ser aplicado, construído. Então, eu acho que é isso, assim, sinceridade e justiça no processo, né? Eu acho que é importante para qualquer relação, respeito, sinceridade e justiça. Parece aquela coisa meio pieguinhas, de lugar comum, não, assim, mas a gente precisa sempre estar reforçando isso. Mas é verdade. Como é seu processo criativo? E o conceito, né? Quando você faz os conceitos, como que você vai desenvolvendo isso? Olha,
processo criativo meu, assim, eu sou uma colecionadora. Eu tenho um caderno, e eu sou daquele tipo assim, às vezes eu vejo um negócio no chão, acho interessante, então eu sou uma colecionadora de estímulos, de referências, então, e às vezes uma bobagem, assim, um algodão na rua, um saco voando, alguma coisa. Alma de artista. Alma de artista. E eu não sabia que a minha alma era de artista, mas é outra conversa. Mas assim, eu sempre fui uma colecionadora. Mas eu tenho uma coisa assim, que aí é o meu lado talvez de design, que é o seguinte: qual é a intenção? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Então, muitas vezes, assim, no evento, um casal chegava para mim, ainda mais casamento, que tem toda uma estrutura protocolar, e as pessoas vêm com aquilo assim, muito tem que ser isso. Eu falo assim, olha, você não tem nada. Só tem 3 coisas que você tem que ter no casamento. Você tem que ser gentil com quem você convida, porque você não é obrigada a fazer festa. Se você se dispôs a fazer, você seja gentil com seus convidados. Você tem que estar presente. Não vá fugir do casamento. E você tem que tentar ser flexível com a família. O resto tudo pode, mas não pode tudo. Que era outra coisa que eu brinco assim, você pode um mundo de coisas, mas você tem que fazer escolhas, até porque tem um orçamento. Sim. E aí o meu processo criativo é muito nesse processo de tentar desconstruir isso em evento, né? Eu acho que para tudo, tentar desconstruir o que as pessoas pensam que tem que ser e tentar encontrar aquilo que diz alguma coisa sobre o outro, ou sobre mim, ou sobre a intenção que se tem. É muito engraçado agora, né? Com essa mudança, né? Ou esse retorno, e estamos de volta com a produção artística. Uma coisa é fato, eu tenho que ter uma base teórica, eu sou do caderninho, do livrinho, do estudo, eu gosto de semiótica, eu gosto de Gestalt, eu gosto de filosofia. Seu repertório é muito estendido. Então, igual, por exemplo, no teatro é muito isso. Cadê o texto? A gente vai chegar lá. Então, e não era... No evento era isso. Sim. Eu fazia essa avaliação também do que na verdade... Eu tenho uma noiva que foi muito engraçado. Quando começou essa moda de casamento borrô, se você entrasse ali no Pinterest, só vinha casamento borrô, casamento borrô, casamento borrô, casamento borrô. E aí ela me mandou as referências dela todas de casamento borrô. E os casamentos antes eram contratados, você tinha 1 ano e pouco de convivência. Aí eu fui conhecendo a Ju. Uma hora eu falei assim, projeto dela 3D pronto, tudo orçado, coisa e tal. Você não falou para ela que não combinava? Não combinava com ela. Não, eu falei assim, Ju, tá tudo combinado, tá entregue aqui, mas eu faço tudo de novo. Cara, nada disso aqui para mim representa vocês. Nossa, você é contemporânea, moderna, não sei o quê. Aí ela mesmo parou e falou assim, nossa, Cris, mas tudo que eu vejo... Tá, mas esquece tudo que você vê. Pensa em materiais, o que você gosta? Para mim, aí eu falei assim, vou te dar uma pista. Você gosta mais de cristal do que de palha. Ela, é verdade. Você gosta mais de espelho do que de madeira. E aí, cara, em 3 dias, eu já estava com ele na cabeça, mudamos tudo. E aí o que foi muito legal, ela falou assim, Cris, quer saber uma coisa? Além de criativa, é corajosa, né? Não, e sabe o que foi mais fofo? Ela falou, Cris, eu não quero nem saber o que você vai fazer. Tá aprovado. Se mantiver dentro do orçamento, pode fazer, vai ser surpresa para mim no dia. E assim, e eu tenho um vídeo também, dela né? entrando no salão com a avó dela.
e chorando. E de tipo assim, caramba, é muito legal o humano quando você enxerga. Eu acho que assim, tem uma frase naquele filme Avatar, o azul. Eu adoro o desenho também, o Avatar, mas esse, o Avatar azul, que os avatares, eles não falam eu te amo, né? Eles falam eu te vejo. Que é mais profundo, talvez. Então, assim, esse exercício de enxergar verdadeiramente. Claro que vem o amor através de você, né? Ou não. A disposição de si. Eu acho assim, eu tenho para mim que não existe nada genuíno se você não se despide de qualquer preconceito. O genuíno não tem receita, não tem fórmula, não tem... Seja na estratégia de imagem, no evento, aquilo que nasce genuinamente de uma intenção, é preciso enxergar além dos formatos pré-estabelecidos. Acho importante conhecer a regra do jogo. Sim. Principalmente para você poder burlar, extrapolar, transgredir. A gente vive num universo muito dicotômico, né? A nossa sociedade ocidental, ela é criada entre sim e não, certo e errado, feminino e masculino, como preto e branco, bom e ruim. E para mim, na verdade, exatamente, eu brinco assim, o espaço para o talvez sim. Tem um conceito oriental que é o ma, né? Que é o espaço do vazio, o espaço do respiro. O que acontece ali quando nada está acontecendo? Então, assim, para mim, o criar, aí voltando lá, Yasmin, o criar está muito ligado a isso, a desenvolver. Eu sou péssima ouvinte, mas eu enxergo. O meu exercício é para enxergar muito verdadeiramente para onde eu estou olhando. Seja o humano, seja a natureza, seja um objeto de design, tentar realmente despir o que é meu. E eu acho que o evento tem muito isso. Casamento, então, é abrir mão o que é meu e verdadeiramente fazer para o outro. Aí você não repete, porque não é sempre para você. Aí você realmente é criativo, porque você sempre tem um estímulo que não te pertence. Eu acho que no evento passa muito por aí. Cris, eu ia te fazer uma pergunta, só que senão o povo vai enlouquecer aqui. Eu sei né, da sua trajetória e o caminho que você está percorrendo e fazendo. Aí, com tudo, com esse repertório todo que você tem, de anos de eventos, você agora começou a trilhar um caminho para o teatro. E aí eu tenho a pergunta para isso, porque eu vi a peça do Tai, o Tai foi meu último entrevistado, e eu conversei muito com ele sobre assim, a transformação. Foi muito diferente de tudo, né? Eu já conheço o trabalho do Tai desde que ele iniciou, desde o início, do início, do início. E ter visto a peça Doce Árido foi assim muito impactante, porque eu vi não era a maturidade da coisa em si, sabe? Eu não estou sabendo assim buscar as palavras de tanto. Foi muito bonito ver, porque era diferente de tudo. Como é que você consegue sair do evento e fazer... Porque, assim, pessoas que estão fazendo cenografia para teatro estão nisso há muito tempo. Parece que foi o seu primeiro, não foi? Foi o segundo, na verdade. A primeira foi a versão demo. Vou te contar. Aí você me conta. Eu sei que, assim, é muito demais da conta. Eu chorei na peça, né? Eu dei no pé antes, nem fui falar com o Tai, porque eu fiquei muito emocionada com todo. A gente conversou sobre isso, mas você vai falar aqui resumidamente sobre... a pergunta era essa. Como você equilibra a estética do cenário com a funcionalidade
para os atores, que era isso. Você não dava para acreditar naquela loucura toda e como que os atores estavam tão confortáveis. Não, para quem estava assistindo, né? Vamos combinar, para quem está vendo, como é que aquilo se encaixou tudo, porque realmente, vou te falar, foi muito impactante para mim ver. Assim, eu sempre gostei de arte, assim, de forma mais geral. Sou uma leitora voraz, sou uma consumidora de visual e não sei, eu tenho uma paixão. Eu adoro fantasia, né? Sim. E eu faço as minhas fantasias de Halloween, talvez fosse a frestinha que escapava esse meu lado criativo no corre daquilo que me era mais humano. Eu gosto muito do desafio. A fantasia de Halloween veio para mim muito assim, eu quero fazer isso, como eu faço? E aí o Tyrone via as minhas fantasias e ele me convidou, entre convites para cá e para lá, para fazer o figurino de versão demo. Só que aí eu, com esse meu lado produtora... Que eu não vi ainda. Não, ainda não teve essa nova aqui em Juiz de Fora, mas estamos chegando. E aí eu, com esse meu ímpeto que eu tenho, do figurino, do visagismo, fiz a cenografia de versão demo também e fiz a direção de arte e produção de versão demo. Porque, assim, tem um paralelo aí, né, da produção e... Não, mas a coisa funcionar, ser esteticamente deslumbrante e funcionar. O Doce Árido tem, assim, várias questões. Uma é uma paixão enorme pelo texto. Quando eu li o texto, falei, nossa, Thay, é uma história que mais do que merece precisa ser contada. Sim. Então, e quando eu li o texto, uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria, e o Thay também, com isso muito forte, a gente trocava... Eu e Tyrone, a gente trocava tanta ideia que às vezes eu não sei, a gente não sabe dizer o que veio de lá para cá ou de cá para lá. Mas, assim, que seria dentro do âmbito do simbólico. E aí a gente foi criando algumas referências a partir do estudo. Foi lá eu buscar Foucault, Bourdieu, não sei o que lá. O Tyrone me zoava, você está fazendo uma tese de mestrado ou você vai fazer um cenário? E aí a gente foi construindo, né? O expressionismo alemão nos falou alguma coisa, as paredes da Varejão me trouxeram alguma coisa, o Bispo me trouxe algumas coisas, aí a gente começou a construir um mood board, e aí, no fundo, conforto eu acho que é tudo que as três atrizes não têm. A Rebeca, então, que sobe um número enorme de sacas, mais uma coisa que a gente queria muito... Era nem conforto, né? Mas como é que funcionou aquela teia essa intimidade que elas criaram com... Mas sim, aí, exatamente. Aí eu vou te falar, isso não sou eu, são elas. Assim, uma coisa que é muito fundamental assim, a disposição da Pri e da Rebeca encararem aquilo e chamarem para si a responsabilidade de executar, porque o cenário, na verdade, ele tem um embate contínuo, porque a função do cenário era fazer elas vivenciarem o tempo inteiro uma dificuldade. E elas lidam, eu falo que elas entram naquele ringue, que o cenário é um ringue para elas ali. Eu ia ficar louquinha. E elas, assim, fazem isso, eu acho que é uma entrega. É um balé ali. É uma coisa que assim, a piração acontece ali no cenário, mas o que acontece... E aí a gente volta naquilo. Cara, primeiro assim, cenografia não é decoração, nem objeto, é narrativa. Sim. É controle da narrativa. Mas acontece por causa do humano. Aí é o que eu falo sempre, o mais importante é o humano. Acontece porque aquelas atrizes se dispuseram a estar naquele cenário e a fazer aquelas mulheres, e elas fazem isso brilhantemente, eu me emociono. E é muito legal você ver
essa questão de como a dinâmica e como elas construíram ali signos que pertencem a elas, ao personagem delas, e que, na verdade, o cenário, os objetos, coisa e tal, eles foram suporte para essa criação emocional delas, mas a disposição dessa criação é muito delas. E, assim, aprendi muito, foi uma felicidade muito grande ter esse grupo. Tem isso, mas sem aquele visual, sem o impacto da construção, não. Tem muita coisa ali que fez muita diferença. O cenário foi uma parte assim importantíssima da peça, importantíssima. Eu sou muito, seria hipocrisia minha, assim. Eu sou muito apaixonada, mas e aí também é muito isso, assim, eu acredito muito, eu defendo muito aquilo que eu acredito. E eu não sou capaz de propor uma coisa que eu não acredite verdadeiramente nela. E lute para viabilizar, porque no teatro ainda tem isso, né? A luta financeira para viabilizar. Gente, investe, gente. Patrocina a arte. Olha, grandes empresas de Juiz de Fora. A gente teve apoio de pequenas empresas. Às vezes, empresas muito familiares e muito mais porque eram muito... Agora, é preciso, eu acho que Juiz de Fora, o grande empresariado de Juiz de Fora, precisa entender, assim, e eu falo arte não só o teatro, o cinema, mas os artistas, cara, Fernando, Adriana... Juiz de Fora tem... Cheio de gente linda, maravilhosa, de uma qualidade, né, a de trabalho. Qualidade artística. Sim. E isso é histórico, histórico. E assim, eu acho que tem uma coisa que as pessoas precisam acordar. Durante muito tempo, o turismo de Juiz de Fora, ele viveu desse turismo empresarial, quase do caixeiro viajante, né? Sim, a pessoa que trazia produto, levava... Isso. Com a questão da internet, principalmente depois da pandemia, as pessoas aprenderam a fazer negócio muito via internet. Eu não tenho dado, não, estou tirando de trás da orelha, mas eu aposto, se fizer um levantamento da ocupação hoteleira de Juiz de Fora, dos hotéis em relação a negócios durante a semana, caiu pós-pandemia e vai continuar caindo. Então, assim, Juiz de Fora é muito rica culturalmente. E, assim, acho que a gente está num bom momento. A Funalfa, ela vê esse potencial, quer resgatar esse potencial, mas, assim, o setor público tem a sua responsabilidade? Tem. O artista tem a sua responsabilidade? Tem. E o empresariado e o próprio cidadão tem a sua responsabilidade. Que aí é outra coisa. Lindinho, vá ao cinema, vá ao teatro, vá à exposição, consuma a arte da sua cidade. Cara, tem tanta coisa linda, em tanto cantinho. Fica lá só assim, não, ó. Vai ver a vida. Para de ver a vida só na telinha do celular. Vai ver a vida de verdade, aquela que cheira, que toca, que respira. Vale a pena, sabe? E assim, fechamos brilhantemente esse episódio, não é? Com a pessoa dando essa dica, vocês obedeçam, não é nem preste atenção, é obedeçam a esse chamado. E sabe o que é muito engraçado? Muitas vezes a própria pessoa que faz arte, ela não consome a arte do amiguinho, gente. Exatamente. Aí é que tem uma coisa assim que eu acho assim, tempo é prioridade. Você prioriza o que na sua vida? Então, assim, e eu acho que essa discussão de você voltar a consumir arte de alguma forma e sair dessa tela, sair... igual, por exemplo, a galera do áudio... Foi muito lindinho o Celinho Vidal, foi ver da sua vida. Celinho demais. Aí ele saiu chorando, falando comigo assim, cara, sabe o que foi muito legal? Vocês me lembraram que eu preciso ser plateia. Olha que eu produzo, eu faço tanta coisa, eu já fiz tanta coisa.
Então, assim, é muito importante. Eu vi o texto dele falando da peça, dando uma chamada também para as pessoas irem assistir. Então, assim, tem outra coisa que eu acho assim que em arte e cultura, eu falo sobre economia e sobre vida. Eu tomei umas decisões na minha vida há um tempo, por exemplo. Eu não compro em grandes empresas. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo seguinte. Sim. É um movimento isso, das pessoas comprarem. Eu compro do bairro. Sim. Se do bairro não tem, eu compro no supermercado um pouquinho maiorzinho. Só se não tiver jeito mesmo. Eu brinco assim, é Páscoa, eu não vou comprar de uma grande marca de chocolate. Eu tenho alguém que está fazendo. Cara, e assim, é lenço de seda pura. Assim, você tem tantas formas. Sim. E às vezes eu falo assim, lindo, né, muitas vezes a pessoa compra, eu falo assim, a pessoa compra lá um papel gráfico de uma reprodução falsa de qualquer quadro, de qualquer artista. Tipo, vou dar um exemplo assim, é como se eu comprasse uma Mona Lisa para botar na minha casa. Cara, ao invés de comprar o papel da Mona Lisa impresso, não sei o que, não. Compra uma gravura de um artista de verdade. Vai que você quer botar... Você quer botar um objeto na sua casa? Felipe Matias. Olha que lindo. Isso! Do Petri. E todos quase são daqui, eu acho, né? Essa é uma fotografia. Aqui, eu quero... Mas mesmo assim, há uma fotografia. Sim. Então, é muito isso, assim, valorize o humano. Sim. E assim, eu sou uma pessoa que, para mim, o tempo é esse espaço entre o nascimento e a morte. Você pode querer discutir ele quanticamente, em estratégia de... O meu tempo, eu não acredito em vida antes, não acredito em vida após a morte. Eu acredito que a minha existência é esse tempo entre eu nascer e eu morrer. E, gente, para mim, nada é imortal. Somos todos mortais. A única imortalidade que existe é a arte no viver e no morrer. Então, assim, se existe alguma chance da permanência de nós mesmos, é através da arte, não é através de outra coisa. Entendeu? Quantas coisas você leu, citou aqui, que as pessoas nasceram e morreram, mas está aí você vendo. Eu acho que é sobre isso. Eu brinco assim, que a morte verdadeira é a última vez que alguém digita seu nome no Google e ele não acha mais nada. Demais. Ai, que lindo. Deixa eu dar mais um abraço.